Esse vídeo é daquela série Hora de engolir as próprias palavras, hora de errar nas previsões, hora de morder a língua com força. Absolutamente nada me indicava, eu tenho certeza que outras pessoas vão se identificar com isso, que Orphan 2, A Origem, que é a continuação, na verdade é prequel, né, história pregressa de A Orphan de 2009, seria qualquer coisa diferente de uma bomba monumental, de uma catástrofe gigantesca. O trailer é terrível, tem um diretor que é um dos piores realizadores de horror em atividade, um cara resiliente, mas que vive fazendo filme ruim, que é o William Brent Bell, que é mais conhecido pelo Boneco do Mal e A Filha do Mal. Enfim, não precisa nem dizer nem mais nada em relação ao currículo dele a partir disso. E na verdade eu acho que ele até é bom pra muita coisa, ele até é bom em muita coisa. Vou chegar lá, mas antes, claro, vou lembrar você que por acaso ainda não fez isso, se inscreva aqui embaixo no canal, não se esqueça também, lógico, de curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o vídeo a ser espalhado pelo YouTube e a outras pessoas a conhecerem o canal. E lógico, deixa o sininho das notificações que tem aí abaixo do vídeo ativado, porque só assim você vai ser notificado todas as vezes que a gente postar vídeos novos aqui. Claro, você também pode me acompanhar em outros comentários sobre cinema na minha conta do Letterboxd e também na minha conta do Twitter. Eu vou deixar os arrobas aí na tela e também na descrição desse vídeo. Bom, vamos lá, vamos colocar duas coisas importantes aqui. Primeiro, Orphan de 2009, do John Collette Serra, não é propriamente o que a gente chamaria de um clássico dos anos 2000, do cinema de horror, né? Não tem a estatura de um clássico. Ele é um cult daí do horror dessa época, um filme que criou essa personagem que ficou icônica, né, para os amantes do gênero e que fez um certo barulho, teve uma bilheteria considerável de 80 milhões para um orçamento de 20, né? E era natural na época que houvesse uma continuação. No entanto, foram passados 13 anos desde o lançamento de A Orphan e agora na Paramount Plus, né, estreou o Orphan 2, que aqui no Brasil está chegando nos cinemas em breve. Para minha surpresa, no entanto, o roteiro, né, a concepção da história do Orphan First Kill, né, desse Orphan Origem, é muito mais inventivo, principalmente do meio para o fim, do que qualquer continuação que eu tenha visto recentemente de um filme desse tipo. Ele realmente quer se desgarrar do filme de 2009 e quer funcionar por si só. Isso é muito importante, porque veja, a Isabelle Fuhrman, com cara de mais de 20 anos de idade, interpretando uma mulher que, aí vai o spoiler do primeiro filme, né? Se passa por uma criança, mas na verdade é uma adulta, é uma coisa bizarríssima, porque ela tem que parecer uma criança. E no primeiro filme, a Isabelle Fuhrman tinha, de fato, 12 para 13 anos, né? Agora não tem mais. Então, a estrutura óssea dela toda formada já entrega que é uma adulta, e não só uma adulta, como uma pessoa muito mais velha do que aquela menina do primeiro filme. A história tem que se passar antes, né? Supostamente antes. E isso é um problema sério que esse filme não teve como resolver, levando em conta, naturalmente, o orçamento dele. E levando em conta, claro, que acho que ninguém iria querer investir muita coisa num filme que, de um modo geral, é mais desacreditado, né? No momento, no entanto, que você começa a aceitar isso, e sim, é difícil no começo, o filme vai fluindo, né? Você vai parando para prestar atenção em outros problemas muito sérios. Dois eu preciso logo tirar de perspectiva porque são realmente complicados. O primeiro é em relação à direção do William Brent Bell. O Brent Bell, como eu falei, é um cara que tem um currículo péssimo, é um cara que não gera nenhum tipo de expectativa, até é surpreendente que ele tenha feito um trabalho decente em alguns aspectos aqui, mas é uma direção sem nenhum tipo de imaginação visual, e nesse caso aqui, por algum motivo insondável, parece que o filme também tá meio borrado. Eu não entendi exatamente por que essa fotografia que às vezes que oscila entre o fora de foco e o borrado, né, como se tivesse vaselina na lente, o que é uma coisa que não ajuda a criar atenção e nem colabora com nenhum elemento estilístico específico do filme aqui, do universo que ele tá contando. No começo até tem um quê de uma atmosfera mais fria, né, mas o John Collette Serra lidou também com essa atmosfera de inverno, de frio, sem precisar apelar para um recurso, entre muitas aspas, desse tipo. Eu não sei se foi necessariamente uma escolha, se foi, na minha opinião, foi uma escolha muito mal resolvida, de modo geral. E a outra coisa que tem a ver mais com aspectos assim da escrita, e eu não gosto muito de tocar nisso, porque o conceito de furo de roteiro é antiquado e até meio ilógico, nesse caso aqui tem muita coisa que incomoda, tem muita facilitação uma atrás da outra, principalmente na sequência de fuga do começo. É uma sequência cheia de situações absolutamente ilógicas para aqueles personagens naquele contexto, principalmente no momento em que todos os personagens param para procurar uma pessoa e não procuram num lugar em que vão colocar uma personagem. Assim, é uma cena absolutamente aleatória. Assim. Ela tem até um certo efeito sensorial, visual, pela apresentação da personagem, mas na maneira como ela é orquestrada,
é absolutamente ridícula, assim, chega a ser risível mesmo. Então, é um começo, é um primeiro ato que reapresenta você essa personagem com algumas ideias legais, mas de modo geral, sem nenhum tipo de inspiração. Parece quase uma paródia daquela personagem, daquela história, o que é gravado, lógico, pela Isabelle Fuhrman com mais de 20 anos de idade. Então, o filme estava mais ou menos nesse pé de médio para baixo durante mais ou menos meia hora, 35 minutos de duração. Até que ele começa a apresentar alguns componentes interessantes. A primeira coisa é que a relação da personagem com os outros personagens na casa, ela é bem diferente logo de cara do que se poderia imaginar. Pra quem não sabe, a Lina, né, personagem que no primeiro filme a gente conheceu primeiramente como Esther, tá presa aqui no sanatório que fica na Estônia, né, e no momento específico do começo ela consegue fugir e vai parar nessa família nova. E a personagem que faz a mãe, que é a Julia Stiles, ela tem uma atitude diferente com relação a Esther, no caso a filha dela, que reaparece misteriosamente depois de ter sumido, que a princípio eu achei estranhíssimo, eu até estava pronto para falar mal desse primeiro momento das duas personagens, porque eu achei pouco climático, achei que faltou muita emoção ali naquele começo, faltou um impacto de um reencontro que deveria ser muito forte, muito impactante. Mas o filme, e aí é que eu vou ter que dizer realmente sem dar spoiler, mas assim, não tem como falar de A Órfã 2 sem citar isso, ele vira literalmente de ponta cabeça do meio pro fim, com uma revelação que, assim, nas mãos de um diretor certo, poderia render um filme absolutamente espetacular. Da forma como fica, o William Brent Bell, o que ele consegue fazer, e aí ele faz bem mesmo, é virar essa abordagem que começa mais quadradinha, mais previsível, só que séria, para uma coisa completamente diferente, para uma coisa camp, para uma coisa trash mesmo, né? Um trash que, na verdade, me lembra muito o cinema de suspense e thriller psicológico dos anos 90, filmes como A Mão que Balança o Berço, né? Thrillers aí do Curtis Hanson e de outros diretores, que lidam com terror e com suspense de maneira às vezes ilógica e sem sentido, mas que tem esse lado mais tosco, que tem um lado assumidamente mais divertido, assim, que sabe se divertir consigo mesmo. E nessa virada, apesar de não ter aqui um estudo nem de longe de personagem, a interpretação da Isabelle Fuhrman ganha muito, na minha opinião, porque ela começa a ser vista sob uma outra perspectiva pelo público. Não necessariamente uma perspectiva de empatia, muito pelo contrário, mas a gente começa a gente tem uma relação diferente com ela a partir dessa segunda metade, e o filme fica absolutamente hilário e muito divertido. E imprevisível também. Eu nunca imaginei que num filme que começa tão previsível, começa tão quadrado, a coisa pudesse ganhar uma forma irregular, sim, cheia de problemas, cheia de inconsistências e de viradas abruptas, mas que ganha uma vida nova, ganha uma outra, repito, uma outra dimensão que se tivesse nas mãos de uma pessoa que tivesse manejo e criatividade formal para fazer disso daqui uma coisa mais ambiciosa e mais louca até, poderia ser um filme mais violento do que ele tem sim cenas violentas, mas ele poderia ser mais extremo e poderia realmente apelar para certas loucuras e abrir mão da seriedade e da dramaticidade que ele ainda tenta sustentar. Então, assim, é um filme completamente irregular, é um filme cheio de problemas formais, como eu falei, problemas estruturais. Na segunda metade, quando a coisa vai se encaminhando para o fim, você vê que muita coisa ficou ou sem resposta, ou precisando de mais tempo para a gente acompanhar esse novo arco que ele mostra. Eu tô tentando ser vago, mas tá difícil. Mas mesmo assim, existe vida aqui. Existe vida e muito bem sustentada pelo elenco, principalmente pela Isabelle Fuhrman e pela Julia Stiles, que estão aqui nesse embate, né, maior, que estão maior tempo, né, em tela. E eu gostei também da interpretação do Rossif Sutherland, que faz o papel do pai aqui, porque ele parece apropriadamente um personagem completamente deslocado ali daquela família e que naturalmente é um alvo mais imediato, mais fácil para Esther/Lina e torna a dinâmica da primeira metade um pouco mais interessante do que ela seria sem ele. Aliás, claro, naturalmente, como o filme tem vários problemas, acho que ele também poderia ser mais bem aproveitado pelo roteiro. Ou seja, no meio desse surto todo, Órfã 2 acaba sendo exatamente aquilo que eu não imaginava que ele fosse. Um filme que me faria lembrar dele. Um filme cheio de erros e acertos, um filme cheio de altos e baixos, cheio de tiros para todos os lados, mas com vida própria. É por isso então que na minha cotação, Órfã 2 fica com 3 estrelas. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa crítica. Se você de fato curtiu, comente aqui embaixo o que você achou do vídeo e o que você achou do A Órfã 2, A Origem. Se você acha inferior, superior ao primeiro filme. Se você gosta do primeiro filme, tinha também essa expectativa ou essa não expectativa pela continuação /prequel. Grande abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.